Olá, já estamos ao vivo aqui. Vamos esperar um pouquinho até o pessoal entrar. Hoje a gente vai falar de um tema muito específico, que é sobre quem quer começar a trabalhar na área da estética, né? Como começar. Então é uma dúvida que eu recebo muito, eu acho que uma das principais dúvidas que eu recebo é que equipamento comprar, como começar, né? Então, tanto para quem está começando na área, quanto para quem já trabalha na área, que precisa dar o próximo passo, precisa comprar um equipamento, essa live eu acredito que vai ajudar bastante. Então, qual que é a grande dificuldade que a gente tem hoje? Uma opção muito grande de tudo, né? Então a gente tem muitas empresas de cosméticos, muitas empresas de equipamento, a gente tem muitos equipamentos, a gente tem muitas técnicas, a gente tem muitos recursos para tratar pouca coisa, né? Então isso acaba sendo uma dificuldade. Por quê? A gente realmente fica muito perdida, né, do que fazer. E existe uma cobrança das pacientes, uma cobrança nossa mesmo, de tudo que a gente fica vendo aqui no Instagram, de que a gente precisa se atualizar, precisa saber tudo, precisa fazer tudo. E eu já vou contar uma coisa pra vocês. Se vocês forem fazer tudo, vocês não vão ganhar dinheiro. Por quê? O lucro de vocês vai ficar só no investimento. E a gente tem tanta coisa que a gente pode fazer que a gente não tem nem tempo de conseguir fazer tudo, né? Quem já trabalha pode até aí colocar nos comentários, pode concordar comigo ou discordar de mim, também não tem problema, que de repente tem equipamentos que você comprou que você não usou, ou que usa muito pouco, né? Eu tenho o meu Haemi Full da Criofrequência, ele nem fica no aparelho, né? Porque eu uso pouco e se tiver mais oportunidade mais pra frente de falar sobre isso, eu vou falar, né? Explico pra vocês, enfim. Então existe aparelhos que a gente usa pouco, é tanta coisa que a gente tem que a gente pode oferecer que a gente se perde, né? E aí, será que se eu tiver mais uma técnica, vai ter espaço para isso? Isso vai me dar retorno? Então são todas essas perguntas que vocês precisam fazer, tá? Antes de investir em alguma coisa, né? E eu sempre tive muito contato com profissionais, né? Porque mesmo antes de eu dar aula, eu organizei uma turma de pós-graduação aqui. No meu primeiro ano que eu tava morando aqui em Rio Preto, eu era recém-formada. E isso fez com que eu sempre tivesse contato com profissionais. Então isso é uma coisa que sempre fez parte das minhas conversas com os profissionais. Então eu sempre fiquei muito por dentro, né, disso daí, sempre conversei muito sobre isso. Quando eu comecei a dar aula, né, que aí eu já tinha um pouco mais de experiência, e aí os profissionais me pediam ajuda, quem me conhece sabe que eu faço muita questão de ajudar, né? Eu respondo o WhatsApp, eu sou muito acessível. E eu sempre quis muito ajudar e sempre fazia de tudo para ajudar. Só que aí o que eu fui começando a observar? Eu ajudo, né, na maior boa vontade, mas eu ajudava baseada na minha experiência. Então, que aparelho que é bom para mim? Que aparelho que funcionou para mim? Que investimento que para mim deu certo? Porém, né, hoje não, né? Mas assim, aí eu fui começando a observar que não é o que foi bom para mim que vai ser bom para você. Aí eu comecei a fazer as consultorias, né? A consultoria para ajudar o profissional mesmo a entender qual equipamento que ele vai comprar. Então, não existe uma receita de bolo, né? Então, não existe eu falar assim pra vocês, olha, vocês precisam começar a comprar esse equipamento. Eu vou falar, tá? Aguenta aí que eu sei que é isso que vocês querem saber, eu vou falar. Mas antes, vocês precisam entender tudo isso que eu vou falar. Por quê? Porque é importante conhecer o público.
precisa conhecer o público. Eu tava conversando outro dia com 3 manicures. E aí a gente tava falando, elas estavam falando sobre cores de esmalte, né? Aí uma falou assim, eu não tenho muito nude, não tenho muito rosinha. E a outra tinha um monte de cor neon, né? E a outra, nossa, não tenho nenhum neon. Só que essa que tinha muito nude, tinha muito rosinha, ela atendia um público de senhoras, né? Essa que tinha as cores neons atendia um público mais jovem, que no caso é a minha manicure, porque eu sou jovem. E então, assim, até a manicure, ela precisa conhecer o público dela para ela saber a cor de esmalte que ela vai comprar, né? Então a gente precisa conhecer o nosso público para saber que equipamento a gente vai comprar, né? Então, tem alguns equipamentos, igual a Vanessa, não sei se ela tá aqui ainda, mas quando eu tinha a unidade 2 lá no estúdio dela, tinha equipamentos que eu levava lá e eu não tinha na clínica, né? Tinha equipamentos que eu tinha na clínica e eu não levava lá. Por quê? São públicos diferentes. Então a gente precisa entender qual é o nosso público pra gente entender no que vai investir. E aí tem, né? Então, qual que é o primeiro aparelho que todo mundo aconselha a comprar, e eu concordo, o vácuo, tá? A gente vai falar dele mais pra frente. Eu acho que é um dos primeiros aparelhos que tem que comprar sim, porque ele atende tanto a parte facial quanto a parte corporal. Mas não significa que você comprar um aparelho de um custo mais baixo, ele vai te trazer retorno. Talvez você comprar um aparelho de um investimento mais alto, ele vai te trazer mais retorno do que um aparelho que você investiu ali menos dinheiro, né? Então, às vezes, comprar muitos aparelhos mais em conta, não é isso que vai trazer o retorno para você. Então, é importante saber qual é o público. A partir disso, a gente consegue entender muita coisa, né? A gente consegue ter mais clareza do investimento que a gente vai fazer, né? E em relação a, sabe, conhecer o público, escolher com que vai trabalhar, é muito difícil, né? Então, quando a gente começa a fazer alguns cursos, cadê a Simone? Tá aí, né, Simone? Quando a gente começa a saber mais sobre os primeiros cursos que eu comecei a fazer, né, sobre essa questão do público, comecei a ter um pouco mais de contato com isso, foi no Sebrae, né, que foi assim, um divisor de águas na minha vida, que me deu muita clareza dessa questão de enxergar a clínica como um negócio, porque a gente não tem isso, a gente acaba sendo um consumidor, né, da nossa própria clínica. A gente não enxerga aquilo ali como um negócio. Então, eu quero, né? Eu quero, então eu vou lá e compro. Eu quero aquele creme, eu vou lá e compro. Eu quero aquele aparelho, eu vou lá e compro. É assim que a gente trabalha. Mas e aí, né? Aquilo que eu quero, ele vai ser bom pro meu negócio? Então a gente tem que enxergar dessa forma, né? A gente não é consumidor do nosso negócio. E aí, quando ele, né, começa a falar sobre essa questão do público, o seu nicho, né? Qual é o seu nicho? É importante essa segmentação. E isso a gente é muito abrangente, né? Porque a gente atende desde adolescente para limpeza de pele até senhorinha de idade. Mas o que predomina ali, né? A gente trabalha com capilar. Então atende homens também, não é um público exclusivo de mulheres, mas o que predomina? Então eu tinha muita dificuldade com isso e para vocês terem noção, né? Até agora eu também participo de um programa de mentorias que chama Mentoria Além da Consulta, e a gente também fala sobre isso, né? E sempre tem tarefas, tem exercício, e aí teve agora, né, uma tarefinha de nicho. Gente, eu desenvolvi uma técnica para retenção de líquidos, né, que é o Dranacril. Então é uma técnica que eu desenvolvi, que hoje a gente tem licenciadas no Brasil inteiro e até fora do Brasil que trabalham com a técnica que eu desenvolvi. Não é óbvio que o meu nicho é retenção de líquido?
É no que eu sou boa, no que eu sou melhor? É a retenção de líquido? E eu ainda tenho dificuldades em colocar ali que o meu nicho é esse. Por quê? A gente gosta de tudo, a gente quer trabalhar com tudo, então a gente tem essa dificuldade. Eu entendo vocês, então quando eu tô falando aqui pra vocês, né, é importante o público, eu sei que a minoria vai ter a clareza do que já quer trabalhar, né? Então, eu quero só o facial, ou eu quero só o corporal, eu quero me especializar em gordura localizada, em estrias, enfim. É muito difícil isso. Até porque todas as nossas pacientes apresentam tudo, né? Mas ela precisa chegar até a clínica por causa de uma coisa. Mesmo que depois que ela já está na clínica, você tenha outros serviços para oferecer para ela, mas que sejam serviços que vai ser rentável para você, né? Então, eu entendo essa dificuldade. Por isso que todas as orientações que eu vou passar aqui é baseado, né, na gente tentar atender a maior parte das pessoas, né? Então, sempre quando alguém começa a trabalhar, então, quero trabalhar com corporal e facial. E qual que é a vantagem da nossa área? O melhor equipamento que existe, a melhor técnica que existe, a gente tem capacidade de fazer muitas coisas só com esses instrumentinhos aqui, ó. Então, é possível a gente começar a trabalhar sem investir em nada, né? Porque o nosso maior investimento já está aqui. Então, a gente pode começar a trabalhar com drenagem linfática domiciliar, que foi assim que eu comecei, né? Então, eu comecei trabalhando domiciliar, atendendo drenagem linfática. Então, qual que é o investimento ali, né? O seu deslocamento. O seu deslocamento ali, o tempo, enfim. Mas você vai comprar o que ali? Um pote de creme e pronto. Se vocês fizerem o meu curso de drenagem linfática, vocês vão ver que não precisa nem do investimento do creme se não quiser, né? Então é muito simples. O pós-operatório. O pós-operatório é uma demanda muito grande que também não precisa de muito investimento. E vocês vão perceber que a maioria dos cursos que eu faço, que eu priorizo fazer, são cursos que não precisam de muito investimento, tá? Por quê? Justamente por causa disso, né? Para o profissional entender que ele pode trabalhar nessa área sem investir muito. Isso é uma coisa muito clara para mim, é um propósito muito grande que eu tenho comigo, porque quando começaram a surgir esse monte de técnica, esse monte de equipamento, e eu comecei a ver muito profissional deixando de trabalhar nessa área por não estar conseguindo, né, se sentir nessa obrigação de acompanhar, não estar conseguindo acompanhar, fazer investimento assim, né, sem pé nem cabeça, e comprando sem planejamento, sem conhecer o público, sem saber se aquilo ia dar retorno ou não. E eu comecei a ver muito profissional vendendo equipamentos praticamente novos, me doía muito o coração, né? Hoje, muito equipamento que eu tenho na minha clínica, eu comprei praticamente novo, de profissional que comprou sem planejar, sem pensar, não teve o retorno e vendeu. E isso sempre me deixou muito triste, né? Porque a oferta é muito grande. Então, todo curso que eu dou, independente do tema, eu tento de alguma forma falar sobre isso, mostrar isso, que não precisa, né? Não precisa ter cautela, precisa saber muito bem, é um passo muito sério, muito grande, e tem muita oferta. Então a gente acaba mesmo ficando bem tentado a querer sair comprando tudo, né? Então isso daí é uma coisa que eu me propus a sempre ajudar no que eu posso em relação a isso, né? Em relação a não deixar o profissional desistir da área por causa disso, né? Por causa dessa quantidade de ofertas e o acesso, assim, as coisas
surgem, né, muito rápido. E às vezes a informação não chega tão rápido quanto um lançamento, enfim. E aí o profissional ele não tem onde buscar de repente uma informação, enfim. E acaba caindo no apelo comercial que existe. Porque isso existe, gente, né? Foi-se o tempo que, eu falo isso sempre, né? Foi-se o tempo que você pegava um aparelho de ultrassom e todos os aparelhos eram iguais, né? Um aparelho de vácuo, todos os aparelhos eram iguais. Hoje não mais, né? Então, assim, né? Igual as empresas estão lançando, tipo, aparelhos que vêm com várias tecnologias ali, né? Tem um aparelho que, por exemplo, é só o peeling de diamante, e aí com peeling ultrassônico, com os LEDs. Então tem essas estaçõezinhas assim de trabalho, né? Essas plataformas. Então hoje não é mais igual. Não é. Radiofrequência é um mundo à parte. Então cada empresa, cada equipamento, ela tem uma característica diferente, uma frequência diferente, uma potência diferente. Nunca você vai pegar um aparelho igual, né? Às vezes dentro da mesma marca tem 3, 4 tipos de radiofrequência. Qual que é a diferença entre uma e outra? Então vocês precisam saber, né? Qual que é a diferença de eu comprar uma radiofrequência de 6 mil reais e comprar uma de 15 mil reais, 20 mil reais? Vocês precisam saber. Então, não sei quem tá aí da Fisionética, a gente tem aula, começa sábado agora, e é novas tecnologias. E eu faço muita questão de ensinar isso, tá? Ensinar isso. Porque a prática, o manuseio, isso é o de menos. O de menos que eu digo, antes de você dar o passo de saber aplicar, você precisa conhecer do aparelho. Você precisa ter conhecimento para questionar e saber qual que é o diferencial daquele aparelho. E se aquele diferencial que a marca tá te vendendo realmente é um diferencial que faz sentido. Faz sentido eu pagar 5 mil a mais nesse aparelho por conta desse diferencial que a empresa tá me passando? Faz sentido isso? Né? Então, por que tem um aparelho de 5 mil e tem um aparelho de 20 mil? Duas radiofrequências. Por que isso? Qual que vai me atender melhor? Realmente vai ter diferença de preço? Né? Vai ter diferença ali na entrega do equipamento? Então, nem sempre é o que eu falei no começo. Às vezes um equipamento mais caro, ele vai te dar muito mais retorno do que um investimento mais barato, né? Não é o preço do equipamento, tá? Mas é o que esse equipamento pode te oferecer. E é isso que a gente precisa saber, tá? Teve uma época que teve uma empresa que lançou um equipamento de lipocavitação, né? E a promessa era que era um equipamento que ele ia quebrar a gordura, só que de uma maneira mais segura. Gente, né, o que todo mundo quer. Na época que surgiu o ultrassom de baixa frequência, ultrassom focalizado, enfim. E aí questionava-se muito em relação ao risco do equipamento, né? O que pode acontecer, principalmente em relação ao ultrassom de baixa frequência, que não tinha um controle da profundidade dele, então tinha muito medo no início, né? Porque não tinha muita informação. E aí a empresa lançou um equipamento falando que era um equipamento que fazia uma cavitação, mas era segura. Tinha esse medo de todo mundo, né? Ainda não tinha artigo. O que as pessoas faziam? Compravam esse equipamento que a promessa era mais seguro. Só que o mais seguro, o que significava? Que ele não provocava a cavitação instável que precisava ser para ter resultado na gordura. Então, a promessa de ser mais seguro
Ele realmente era mais seguro, porém ele não entregava o resultado esperado. E aí eu já vi muitas pessoas que compraram esse equipamento e ficaram frustradas por causa disso. E não é um equipamento, eu acho que nem existe mais, mas não era um equipamento barato. Já vi muita gente que tem o Mantos e o Ecos. O Mantos e o Ecos é terapia combinada de empresas diferentes. Cada um tem as suas particularidades? Tem. Só que a tecnologia é a mesma, é terapia combinada. O resultado vai ser o mesmo. Talvez para alguém faz mais sentido ter o Ecos por algumas facilidades, para outra pessoa faz mais sentido ter o Mantos, enfim. Mas é questões muito particulares, mas no fim das contas é a mesma coisa, não tem necessidade de ter os dois. E aí a profissional, eu tinha o Mantos, porque o Mantos foi o primeiro que surgiu, né? Eu tinha o Mantos. Só que aí as pacientes começaram a pedir o Ecos, aí eu comprei. Gente, olha isso. 12 mil reais repetido. Então assim, não é muito melhor você ter um embasamento para você conseguir explicar para a paciente que é a mesma coisa? Ao invés de ir lá e comprar. E aí entra essa questão, né? Todo mundo enxerga a área da estética como uma área muito atrativa, só que a gente vê pouca gente de fato tendo lucro trabalhando com estética. Por quê? Justamente por causa disso, né? Porque os investimentos são muito grandes, as ofertas são muito grandes e a gente precisa saber o que escolher. Né? Tá fazendo sentido para vocês? Podem ir colocando aí nos comentários, tá? Se tá fazendo sentido para vocês, alguma dúvida que vocês tiverem. E aí agora eu vou entrar na parte mais prática do negócio, tá? Então, papel e caneta aí na mão. Porque eu vou dar algumas dicasinhas bem práticas mesmo para vocês. Em relação, né, a começar a trabalhar, como a gente já comentou em relação ao vácuo. O vácuo, ele é um bom investimento? Ele é, tá? Ele é um bom investimento. Por quê? Porque a gente consegue fazer o peeling de diamante. O peeling de diamante é excelente. A partir do momento que a paciente ela começa a fazer o peeling de diamante, ela não consegue ficar sem, né? Porque é muito gostoso você sentir a pele limpa, né? E a gente sabe que limpeza de pele tem uma indicação específica. Qual que é a indicação da limpeza de pele? Pele oleosa e pele com acne. As outras peles não tem tanta necessidade de fazer a limpeza de pele. Então a gente vai fazer o quê? Usar o peeling de diamante. Né, numa pele normal, numa pele mista, né, o peeling de diamante ele atende muito bem para tirar aqueles cravinhos. Sabe aquela pele que só tem um pouquinho de cravinho no nariz? O peeling de diamante vai atender muito bem, né? E aí a pessoa ela tem uma recorrência muito grande nesse tipo de tratamento, né? Então é um investimento bacana. E tem o vácuo, né? O vácuo, ele vai ajudar muito na celulite, né? Celulite, fibrose, né? Quem tem dúvida de celulite, eu vou fazer um workshop no final do mês que vem sobre celulite, tá? Então, quando for de fato a celulite, ele vai ajudar muito. Por quê? Porque ele faz uma mobilização tecidual muito grande. Claro que não é toda ondulação que vai ser celulite. Existem os aspectos de celulite. E isso a gente precisa saber para conseguir ter bons resultados. Mas, quando tem a celulite, ele vai ajudar demais. Na questão da modelagem corporal, ele vai ajudar muito também, né? Então, por ele atender tanto a necessidade facial quanto corporal, ele é um bom investimento, tá? Limpeza de pele. Muita gente começa trabalhando também com a limpeza de pele, porque a limpeza de pele também não requer grandes investimentos, né? A gente precisa comprar ali os cosméticos
de repente uma máscara térmica, né? E aí entra essa dica que eu dou para vocês também, em relação à máscara térmica ou vapor de ozônio, né? A diferença entre os dois é muito grande de preço. Se você eu quero investir em limpeza de pele, quero me especializar em limpeza de pele, então faz sentido, de repente, vocês investirem num vapor, né? Mas se não, eu vou começar, quero atender um pouquinho de cada coisa e depois eu vou vendo o que eu vou me especializar mais, o que de repente eu vou recebendo de pacientes, qual de repente vai ser o meu público, e aí eu penso em investir mais no que tiver tendo mais procura ou dando mais retorno, tá? Então eu acho que a máscara de imediato atende muito bem, né? Outro dia eu ainda orientei isso para uma aluna. Eu falei, não, ó, ao invés o dinheiro que você compraria o vapor de ozônio, compra o vácuo, porque aí você já tem ali o peeling de diamante, né? Não faz sentido investir tanto. Isso daí, gente, é tudo conselho meu, tá? Tudo conselho meu, mas é o que eu falei pra vocês, pra cada um vai fazer sentido uma coisa, precisa entender o que vocês querem e qual que é a realidade, né? A Elô chegou aqui, Elô vai saber falar melhor que eu, né? O que acontece aí no mercado, as promessas que as pessoas fazem, o que as pessoas... Enfim, também nem vou comentar muito do que tem no mercado para não desanimar vocês, mas tem muita coisa muito esquisita. E aí, continuando, na questão da limpeza de pele, né? Então a gente vai precisar comprar os cosméticos, né? E aí, comprar os cosméticos merece aí também uma atenção maior. Por quê? Existe muito cosmético, né? Existe kits de cosméticos caríssimos, que faz muita coisa. Todos são muito bons, né? Então, qual marca é melhor? É uma pergunta que eu também... É uma das perguntas que eu mais recebo, né? Qual marca comprar, qual produto comprar. E é uma das perguntas que eu tenho mais dificuldade em responder, tá? Porque todas as marcas são boas, todos os produtos são bons, né? Foi-se o tempo que o creme não permeava, né? Foi-se esse tempo lá quando eu me formei. Hoje isso não acontece mais, a tecnologia do cosmético realmente funciona, ele realmente vai trazer resultado, mas tem necessidade? Então, vou fazer uma drenagem linfática. Tem necessidade de eu comprar um spray, eu comprar um creme disso, comprar um creme daquilo, comprar um esfoliante, tudo para fazer numa sessão? Né? Então, assim, para quanto vai o custo da minha sessão se eu usar tudo isso? Tá errado usar? Não tá. Mas desde que você saiba calcular o custo. Vai potencializar o meu resultado? Vai. Mas você está cobrando por aquilo? O seu paciente está pagando por essa potencialização do resultado? Entende? Funciona? Funciona. É bom? É bom. Mas você está recebendo por esse custo que você está tendo de ter ali esses cosméticos? Tá? No rosto, tem máscaras individuais que custa R$30 a unidade. Então, qual é o preço da sua sessão ali para você colocar uma máscara de R$30? É ótimo, mas você consegue cobrar por isso? Isso faz sentido para suas clientes? Quando isso não faz sentido para suas clientes, né? E não tem nada de errado, viu, gente? Se fizer sentido para as clientes, ótimo. Né? Se o seu público exige isso, ótimo. Né? Se você quer se posicionar no mercado como um lugar que tem esses diferenciais, tem que investir mesmo, tá? Então aí tem, né? Às vezes faz sentido para o meu público uma clínica com manobrista, com recepcionista, com copeira servindo um cafezinho. Faz sentido para o público?
tá? É o público que você quer? Qual é o público que você quer? O que você pode oferecer para esse público? Que faz sentido para esse público? Né? Como você pode se diferenciar ali para esse público? Então, o meu público valoriza isso, então eu vou fazer isso. Não é o meu caso, tá, gente? O que o meu público valoriza? O meu conhecimento. Então, faz muito mais sentido para o meu público eu comunicar que eu estou fazendo um curso, que eu estou estudando, né, que eu estou dando aula, do que eu investir em alguma dessas outras coisas que eu comentei para vocês. Para o meu público faz sentido isso, né? O meu público gosta de saber que eu estou estudando para ter mais conhecimento, para oferecer mais para eles. Entende? Então, continuando, voltando. Um outro investimento que eu acho que vale muito a pena é o microagulhamento, tá? Por quê? Porque o microagulhamento, você vai comprar o roller e ele vai estar incluso no valor da sua sessão. Então, você não vai precisar comprar um equipamento, né? E demorar para ter o retorno daquele equipamento. Não, você tem uma paciente, você vai lá, compra o roller, recebeu ali naquela sessão e tudo certo, tá? Recebeu ali daquele tratamento, enfim, né? E tudo bem, comprou o que você vai usar. Hoje tem o Dermapen, né? Tem as canetinhas. E o valor do roller, ele ficou muito mais acessível hoje. Porém, às vezes o custo do cartucho e o custo do roller é o mesmo. Então, faz sentido você investir no Dermapen agora? O roller vai atender muito bem, né? Agora não, eu quero investir, eu tô com dinheiro sobrando, eu tenho condições, então investe. Mas se não, começa com microagulhamento, tá? Que até na artezinha que a gente postou da live tá o roller e o Dermapen, né? Então, começa com o microagulhamento, tá? E o microagulhamento, o roller, né? O roller, começa com o roller no caso, né? E o microagulhamento, ele faz muito sentido, por quê? Porque ele trata muita coisa, né? Ele trata a flacidez de pele, melhora muito a flacidez de pele, trata estrias e ele tem um resultado, é o que eu mais gosto, tá? Se vocês falarem de melasma pra mim, eu vou falar microagulhamento. Então, eu acho que ele atende muito bem, porque ele acaba abrangendo todas essas disfunções e com resultados satisfatórios, né? Porque tudo a gente vai ver, né? Vocês podem estar observando isso já, que a promessa de todos os aparelhos é tratar tudo, né? Então tudo trata tudo. Se você for ver lá radiofrequência, indicação da radiofrequência, flacidez de pele, né? Que é indicação, celulite, gordura localizada, calvície. Vocês vão ver uma infinidade de indicações ali. Só que, qual que é a ação dela? Para que ela vai ser melhor? Qual que é o resultado que ela vai trazer, né? Então, isso precisa ficar muito claro também, né? E o microagulhamento, ele atende bem, né? Então, é uma opção que, para quem tá começando, eu super recomendo, tá? Em relação ao corporal... Em relação ao corporal, eu sou até suspeita de falar que a minha queridinha é a drenagem linfática. A drenagem linfática você não vai precisar investir em nada, né? Como eu falei pra vocês, se vocês fizerem o meu curso, nem creme vocês vão precisar investir. Ou se investir é muito pouco. E aí ela traz muito resultado, muito. Então assim... Melhor tratamento que existe para celulite. Então você pode ter ali o equipamento mais top de linha. Você vai fazer, mas a manutenção tem que ser com a drenagem. Se essa paciente não fizer a manutenção com a drenagem, não continuar com a drenagem, ela não vai ter o resultado. Aí aquele famoso a celulite vai voltar. E a gente vai fazer essa manutenção com a drenagem, tá? Volume. Né? Como eu falei pra vocês que nem toda ondulação é celulite, não é todo aumento de volume que é gordura. Então a gente tem todo mundo inchada. Todo mundo, né?
quando eu vou fazer eu fiz um curso de avaliação, tá vendendo pela Sublime. E eu avaliei várias pessoas e aí essa avaliação tá dentro do curso, essa avaliação prática tá dentro do curso. E aí quando eu fui avaliando as modelos ali no dia da gravação do curso, eu tinha que me segurar pra não falar da retenção de líquido em todo mundo, porque senão todo mundo ia achar que eu tava querendo puxar sardinha pro Drenacryl, né? Eu me segurava, então às vezes eu falava assim pro cara que tava filmando, ó, foca só aqui, né? Eu quero mostrar só essa gordurinha embaixo do bumbum, só a bananinha. Ah, eu quero mostrar só o culote. Porque todo mundo tem retenção de líquido. Então todo mundo vai ter a indicação da drenagem linfática. E a drenagem linfática é uma técnica que fideliza muito. As pessoas ficam muito assíduas, né? E não tem aquela cobrança de resultado, porque o resultado, em uma sessão a pessoa vai ter o resultado, ela vai sentir aquele bem-estar. Então não vai ter aquela cobrança de resultado que o tratamento de gordura localizada, por exemplo, tem, né? Então fica muito mais tranquilo, tá? Em relação à gordura localizada, né? Já que a gente falou dela, vamos dar continuidade aqui. Gordura localizada, gente, vocês podem ter o melhor equipamento, né? Como eu falei pra vocês, eu tenho o Hayemi Full, que é um ultrassom multifocalizado. Eu tenho o Hayemi Full e ele fica guardado, ele nem fica ali no meu aparelho, tá? Por quê? Com algumas exceções que eu nem vou entrar aqui agora pra gente não desviar muito do assunto, resultado em gordura precisa do comprometimento da paciente. A gordura não vai sair como um passe de mágicas do nosso corpo. Ela precisa ser metabolizada. Como que essa gordura é metabolizada? O corpo precisando de energia. E como o corpo vai precisar de energia? Ou a gente fazendo exercício, ou a gente comendo menos. Certo? Então, não tem milagre. Precisa desse comprometimento. Se o paciente não tiver esse comprometimento, você pode ter o melhor equipamento. Ele não vai te trazer resultado. Eu dou a mentoria lá para Sublime, né? Então tem as turmas que compram o curso de criofrequência e aí tem os encontros pra gente tirar dúvida, discutir e tal. O que é mais frequente? Mais frequente. Não tô tendo resultado com Hayemi Full. Por quê? Tá fazendo em paciente que não tá fazendo exercício. A gordura não vai sumir do corpo. Eu gostaria muito que a gordura sumisse do corpo. Gostaria muito que fizesse ali qualquer aparelho e simplesmente secasse. Mas não é assim que acontece. E aí, a gente tem uma opção que é muito boa. E aí, para quem já é fisioterapeuta e já trabalha em alguma outra área, vocês até vão ter o equipamento já, que é a eletrolipólise. A eletrolipólise é aquele tratamento que a gente coloca agulhinha de acupuntura e liga na corrente elétrica, né? Coloca o jacarezinho, coloca a agulha na área que quer tratar e coloca o jacarezinho na agulha. E aí liga a corrente elétrica, uma corrente de média frequência ou baixa frequência. Então o TNS atende super bem. Então se você tem um TNS, é só comprar ali o jacarezinho, colocar no pininho ali e pronto. Você já tem um equipamento excelente para gordura localizada. Os resultados da eletrolipólise e do equipamento mais top para gordura localizada, essas lipocavitação da vida, lipo sem corte da vida, que vocês já viram por aí, o resultado é o mesmo. Vocês podem... E tem uma infinidade de artigos de eletrolipólise. Pode pesquisar e pode observar as fotos. Resultado de criolipólise. Com eletrolipólise a gente consegue também o mesmo resultado. Nossa, mas nunca ouvi falar. É barato. É barato, não tem glamour. Entendeu? É agulha, tem muita gente que tem medo de agulha, mas não dói, tá? Não dói nada. E é muito eficaz.
Por quê? Porque o que determina o resultado é o que o meu paciente vai fazer. Então eu só vou escolher esse tratamento no paciente que faz exercício. É o seu público? Investe no equipamento desse. Não é seu público? Não investe. Eu só tenho o HM Full porque ele está na criofrequência. Porque eu não compraria, eu Priscila, pelo meu público, eu não compraria um equipamento de esse ultrassom de captação instável. Por quê? Porque o que eu tenho de público para usar é muito baixo, então não valeria a pena o investimento para mim. Certo? E aí, se eu precisar, apareceu uma paciente que ela tá super comprometida, tá ali treinando bastante na academia todo dia. Pronto, eletrolipólise. Ela vai trazer muito resultado. Muito mesmo, tá? Porque, na verdade, assim, ó, vamos imaginar. Eu vou deixar disponível ali 100 ml de gordura. Né? Então, tal equipamento deixa disponível 100 ml de gordura. O outro equipamento deixa disponível 10. O de 100 é melhor? Se eu não consumir essa 100 que ficou disponível, não. Agora, se eu fiz o de 10, consumir, fiz de novo, consumir, fiz de novo, consumir, ele vai me trazer mais resultado. Certo? E em relação também aos equipamentos de corrente elétrica, né? Como eu falei do TNS, às vezes vocês, né, já tem ali um equipamento de corrente elétrica que tem uma corrente de média frequência, tem uma corrente russa, uma corrente alce, e a gente pode também ter muito resultado com a corrente. A aceitação dos pacientes com a corrente elétrica não é muito bacana, mas a capacidade de resultado que uma corrente tem é fantástica, fantástica. Tem um videozinho antigo aqui, faz um tempo que a gente postou, acho que foi o ano passado, eu fazendo uma avaliação no glúteo, né? Por quê? Porque tem muita gente que tem culote e não é gordura aquilo ali, é uma flacidez do músculo do glúteo e dá a impressão que é culote. Eu vou conseguir resultado como? Só com a corrente, só com a eletroestimulação. Posso fazer criolipólise nesse culote, posso fazer lipo sem cortes, posso fazer qualquer tratamento para gordura localizada, eu não vou ter resultado. Por quê? Porque não é gordura localizada. Significa que o equipamento não funciona? Lógico que não. Eu só estou tratando errado. Flacidez muscular, fraqueza muscular. Quantas pacientes têm o abdômen bem distendido por fraqueza muscular? E eu vou conseguir melhorar isso como? Com a eletroestimulação, com a corrente russa. A pessoa pode fazer uma infinidade de massagem de qualquer aparelho, de criofrequência, ela não vai ter resultado. Por quê? Porque a flacidez muscular. Então, a avaliação é muito importante. Então, às vezes, é muito melhor investir num curso de avaliação, investir num curso de base, do que investir no equipamento. Ele vai te dar muito mais retorno do que um equipamento você comprar sem ter esse planejamento, sem ter esse conhecimento, essa experiência, tá? Porque é muito simples. E eu vejo, gente, às vezes, e eu sou muito sincera, e isso também é um dos valores que eu tenho muito lá na clínica, e eu faço questão que as meninas que trabalham comigo também tenham. Então, tanto é que o nome da clínica é Verdade, né? Veritar, verdade e honestidade. Porque eu sou muito sincera com as pacientes. Os meus planos de tratamento são os mais sucintos possíveis para não ficar um tratamento caro, para essa paciente ela fazer o tratamento sempre. E aí, a paciente ela tem o abdômen inchado, ela tem gordura localizada, só que o principal que tá
provocando o volume ali, que é o que ela tá se incomodando, é a flacidez muscular. Então, às vezes, ela tá lá preparada, ela foi preparada, ela quer fazer uma criofrequência. E aí eu pego e ofereço o tratamento mais barato que tem na clínica. Às vezes a paciente fica até frustrada. Eu sempre tento a primeira opção mais barato. E às vezes, tipo, por quê? Porque é o que vai dar mais resultado para aquela paciente específica. Entendeu? Não, às vezes não é o mais caro que vai dar mais resultado, é o mais barato. E às vezes as pacientes têm resistência em querer o mais barato. Por quê? Porque elas também estão vendo um monte de coisa, estão vendo um monte de promessa ali no Instagram, e aí quando falam, nossa, mas isso aqui vai resolver? Esse aparelhinho aqui? Esse aparelhinho vai resolver. Né? Então a gente às vezes acha que com o que a gente tem na clínica, a gente não consegue resultado. Né? E a gente conseguindo avaliar bem, a gente vai ter muito mais resultado do que muita outra coisa. Né? A criolipólise mesmo é um exemplo. Né? Quantas pessoas gastaram um monte em criolipólise e não tiveram resultado? Às vezes, elas fazendo a corrente russa, elas teriam muito mais resultado. Tá? Criolipólise funciona. Tá? Até fiz conteúdo sobre isso aqui no Instagram. A criolipólise funciona, mas tem uma indicação muito específica para criolipólise. E é a minoria das pessoas que tem essa indicação, tá? Então, se eu pegar 30 pessoas para avaliar, eu vou indicar criolipólise ali para uns 10% dessas 30 pessoas, né? Uma indicação muito específica. Além de ter muitas contraindicações, tem uma indicação muito específica. Então, ela realmente, para a maioria, não vai dar resultado. Porém, quando faz nessa indicação certa, o resultado é muito bom e é um resultado até definitivo, tá? Só que eu não tenho a criolipólise na clínica, porque é a minoria que tem, né? Que não vale a pena eu alugar o aparelho ou eu ter o aparelho por conta de uma minoria. Apesar de eu achar fantástico, mas não vale a pena, né? Tem tanta coisa que eu gostaria de ter, mas pra mim não vale a pena. Agora não, eu vou comprar uma criolipólise porque eu quero focar nesse público. Ótimo, ótimo, tá? Faz sentido, faz total sentido, então vai te dar retorno. Só que você precisa focar nesse público pra todo mundo que você fizer ter resultado, tá? Porque uma coisa que eu sempre repito é essa questão de que na estética todo mundo fica muito confortável com essa questão de que não teve resultado, é normal, depende do organismo de cada um, né? Para uns dá resultado, para outros não. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Todo mundo tem que ter resultado. Se não tá tendo resultado, aonde está o erro? O erro tá no diagnóstico ou o erro tá na escolha do tratamento, do que você escolheu ali. Eu escolhi a lipocavitação. Eu escolhi a eletrolipólise. Eu sei que a minha paciente precisa fazer dieta e exercício. Eu pedi para ela começar a fazer. Gente, eu tô tentando fazer dieta e exercício faz 2 anos. Não consigo. Entende? Então, assim, pra quem que é? É pra quem já faz, gente. Não confia que a pessoa vai começar a fazer. Espera ela começar a fazer. Começa a fazer outro tratamento. Quando você perceber que ela começou, aí sim você faz. Eu fico cobrando a paciente. A paciente não faz, a paciente não faz. Você que escolheu um tratamento pra ela, que ela não tá preparada naquele momento, ela não se comprometeu com aquele tratamento. E às vezes, eu vou fazer no dia da sessão. Não é no dia da sessão, a pessoa tem que estar fazendo sempre, senão não vai dar resultado. Não vai, né? Porque a pessoa vai lá, faz uma caminhadinha gasta mínimo calorias, né? E continua comendo tudo errado. Então não tem milagre. Aí agora, e isso eu faço também, né? Então, por exemplo, as nossas condutas lá na clínica,
e isso as meninas são super treinadas para isso também, elas são muito variáveis. Então, tá programado para fazer lipocavitação, tá programado para fazer eletrolipólise. Antes de qualquer coisa, a gente pergunta para a paciente como que foi a semana. E aí, como que tá sendo a semana? Como que foi o final de semana? Essa semana ainda não consegui ir na academia. Hoje eu tenho uma festa. Então hoje a gente não vai fazer esse aparelho. Hoje a gente não vai fazer a lipocavitação, hoje a gente não vai fazer a eletrolipólise. Vamos fazer outra coisa. Porque vai adiantar eu fazer? Não. Certo? Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que o melhor investimento é aquele que vai te trazer retorno, tá? Porque às vezes uma criofrequência que custa, sei lá, 100 mil, ela vai te trazer mais retorno que uma corrente que custa 2 mil. Por quê? Porque você vai usar muito mais. Então não adianta nada você comprar a corrente e deixar parada, tá? Se a criofrequência pode te trazer mais retorno. Então isso eu quero deixar claro para vocês. Porém, eu também quero deixar claro que não é porque você não tem um equipamento caro que você não consegue resultado. Porque o segredo tá no diagnóstico correto. Então, às vezes, vai ter profissional, né, que vai conseguir um resultado ali com uma drenagem linfática muito melhor do que um outro profissional com a criofrequência. Né? Porque isso eu escutei de uma licenciada, né? Eu tinha uma Ferrari e não sabia dirigir. Né? Porque também não adianta você ter um mega de um equipamento e não saber manusear. Não saber... Aí entra de novo a questão da avaliação, não saber para quando usar, né? E aí também que vocês não fiquem presos nessa questão de que na estética precisa desses investimentos caros. Se não tiver, não vai dar resultado. Esquece isso. Pode começar trabalhando com investimento baixo, sim. Todo mundo vai ter resultado, sim. Todo mundo precisa ter resultado. Aí entra um outro assunto também, que é a questão da expectativa da cliente, como a gente se comporta em relação a isso. Mas aí a gente vai ter outras oportunidades para falar sobre isso. Se vocês quiserem também, tem alguns videozinhos no YouTube que eu falo disso, né? Dessa questão da expectativa da cliente, né? Porque também tem tudo isso. E só para concluir, existe a opção também de locações de equipamento, né? Então hoje dá para você começar com um investimento muito baixo e locar equipamentos, né? Porque aí você vai fazendo o seu público e aí depois você vê se vale a pena fazer aquele investimento ou não. Mas é uma forma de você começar a oferecer tratamentos diferentes, oferecer mais tratamentos sem precisar investir, né? Porque ali o valor da locação, ele já vai estar incluído no que o paciente já está te pagando, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quem chegou agora, depois assista desde o comecinho. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí, que a gente ainda tem um tempinho para responder. E aí eu vou deixar o convite aqui para vocês entrarem no nosso grupo do WhatsApp, o link tá lá na bio. E também já vou deixar o convite que o mês que vem, primeira quinta-feira de julho, a gente vai ter um workshop, vai ser um workshop pelo Zoom, né? Então precisa se inscrever. E aí nesse workshop eu vou falar sobre essa questão do público, vou clarear um pouco mais tudo isso que eu falei para vocês. A gente vai falar sobre vendas e sobre precificação, né? Então a gente segue preço de mercado, né, gente? Quanto você tá cobrando aí? Quanto tá cobrando aí? Meu concorrente tá cobrando tanto, vou cobrar tanto também. A gente segue preço de mercado e isso não tá certo, né? Porque como eu falei pra vocês, tem a clínica que tem o manobrista, né? Tem a copeira e tem a pessoa que atende no fundo da casa dela, né? Qual tá sendo os custos aí? Então não faz sentido cobrar o mesmo preço.
Aqui, minha manicure chegou, já falei de você aqui hoje, viu, Aurora? Falei que você atende jovens, que o seu público são jovens, e aí eu me enquadro no seu público de jovens. Fez sentido pra vocês? Coloque aí as dúvidas, que ainda tem um tempinho. E aí fiquem de olho que a gente vai postando aqui no Instagram sobre esses workshops que vai ter em julho. Vai ter esse de precificação, vai ter o de celulite, o que mais que vai ter? E sobre ultrassom, né? Sobre essa questão do ultrassom, que é uma dúvida muito comum. E essa questão também de começar a trabalhar mesmo, né? Uma coisa mais prática. Os workshops, eles vai ser super baratinho, tá? Super baratinho, e vai ser às quintas-feiras à noite, das 7 até às 10. E a gente vai falar sobre esses temas. A gente vai disponibilizar o link, eu vou postando nos stories, tá? Assim que tiver pronto eu aviso vocês. E quem estiver lá no grupo vai receber primeiro, tá? Então já entra lá no grupo, que aí assim que tiver pronto, o Fábio já tá fazendo, eu já mando pra vocês, tá bom? Queria agradecer a participação de todos vocês. Espero vocês na quinta-feira que vem, que a gente vai falar sobre o taping, tá? Então, semana que vem vai ser taping. Até semana que vem, gente. Bom final de semana aí pra vocês.